Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a moto tem a Gabi e o Tonho, e hoje nós comentaremos o 13º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nessa terça, 20 de agosto. Tivemos reprodução e uma maratona de massa. Tonho, que é aqui do podcast, está vindo aqui pela primeira vez nessa temporada. E aí, Tonho, o que é que tá achando dessa temporada do MasterChef? Tá gostando? Eu tô gostando, mas não tanto. Eu acho que já tivemos temporadas melhores. Eu acho que a temporada passada foi muito boa. Tinha participantes muito interessantes de assistir. Essa temporada eu acho os participantes um pouco mais apáticos, assim. Eu acho que essa divisão de grupos que eles fizeram, eu acho que foi chata, não foi tão explorada, não foi tão explicada pra gente pela própria produção. Então, a gente não se importou muito com esse negócio de grupo e acabou sendo, sei lá, sem graça. Eu acho que não tem ninguém com aquela personalidade de torcer muito, assim, como ano passado eu torcia bastante para Ana Carolina, né, que venceu. E até pro. Ai, que foi em segundo lugar, esqueci o nome. Que eu não gostava no início, mas com o decorrer da temporada eu comecei a gostar dele também. Então foi uma temporada melhor a última. Essa tá ok, assim, os desafios são legais, mas eu acho que o elenco não tá entregando tanto. Não é um desastre como a nona, mas podia ser melhor. No caso, o segundo colocado foi o Wilton, né, que Isso, enfrentou a Wilton. Ana Carolina na final. Eu tava É, pensando Wilmar, mas não é Wilmar, é Wilton. foi o Wilton. Um querido também ele. Sim, Realmente também sim. acho que a temporada passada em participante estava mais marcante. Também achar isso, Gabi? Que ano passado a gente conseguia lembrar mais do povo nessa época do que nesse? Sim, concordo. Eu acho que essa temporada é isso. Eu acho que essa temporada ela tá mais tanto pro bem quanto pro mal, assim, as pessoas, eu não consigo a essas alturas na outra temporada já tinha pessoas que eu desgostava e também tinha Uhum, pessoas que eu gostava bastante. E sim. nessa, eu acho que ninguém conseguiu movimentar nesse nível as minhas emoções, assim. Nem de tipo, nossa, torço muito para essa pessoa, como, nossa, essa pessoa é muito mala, essa pessoa, sabe? Então, eu acho que falta um pouco disso, assim. E aí, não sei se foi por escolhas da produção, se é o próprio perfil do cast em si, sabe? Mas eu não me sinto assim tão envolvida nesse sentido de estar torcendo, sabe? Então é uma temporada que eu tenho gostado de assistir, assim, eu gosto das provas, eu acho que tá legal, prefiro a dinâmica com o Fogaça do que a dinâmica da temporada passada, né? Com o Rodrigo, mas eu acho que no sentido assim, torcida, falta alguma coisa para nos emocionar. Tem as pessoas que eu prefiro, assim, mas não é aquela coisa também, sabe? A ponto de estar super engajada com alguém. Então toda temporada tem os altos, tem os baixos, e é bom que essa temporada ainda tem muito chão pela frente ainda, né? Que vai ter semana que vem repescagem, né? Que a gente vai comentar também. Mas vamos lá. Prova classificatória foi uma prova de reprodução. Os participantes tiveram míseros 45 minutos para reproduzirem da forma mais fiel possível um prato do Fogaça que foi feito exclusivamente para o reality show. E Uhum. aí, Gabi, o que você achou do desempenho nessa prova desse povo que agora teve que reproduzir, que agora não tinha como inventar nada, tinha que fazer exatamente como era, tanto de imagem como de sabor. Eu gostei bastante do prato. Eu achei que era um prato assim. Ele não era fácil, obviamente, né? Inclusive, o pessoal mesmo falou sobre as dificuldades, mas eu acho que ele era difícil em elementos específicos, né? Eu acho que a massa ali do rondelli, ela era difícil de fazer, mas os outros elementos, eles não eram tão complexos assim, né? Eram coisas que eles já tinham feito, né? E assim, se a gente for observar o resultado, várias pessoas acabaram justamente se preocupando tanto com a massa que acabaram errando no creme, né? Que aconteceu com a Laura, por Uhum. exemplo, e aconteceu com alguns outros participantes ali, de acabar pecando no que nem era o elemento mais difícil do prato. Mas eu achei bem legal, assim, porque era algo possível deles conseguirem fazer, né? Tanto que tiveram pessoas ali, foi a Pamela, né, e o Pietro, que conseguiram Sim. desempenhar super bem.
que conseguiram fazer ali a reprodução quase perfeita, né? Então, achei legal porque tinha o seu nível de complexidade, mas ao mesmo tempo não era algo assim que todos os processos eram extremamente complexos ou que era tão cheio de processos que eles não iam conseguir fazer no tempo, sabe? Gostei bastante, assim, achei um prato bem interessante e achei que eles conseguiram, assim, de certa forma, desempenhar bem. Eu concordo com a Gabi. Eu acho que geralmente quando tem uma prova de reprodução é bem mais complicada. Essa parecia ser muito difícil, mas você vê que eles conseguiram fazer, né, ali dentro do tempo. E, gente, 45 minutos não é nada, né? É muito pouco. Eu acho um absurdo, mas conseguiram. Tem gente que fez o prato bom. Só que uma coisa que eu achei engraçada nessa prova é que deu para ver que os jurados já estavam enjoados de comer aquilo. Chegou uma hora que a Helena já tá até meio regurgitando aquele purê de ervilha ali. Então, assim, é uma prova interessante? Eu comeria aquilo? Acho que não. Não sou muito fã de ervilha, então, assim, não sei se seria do meu gosto, não, mas foi interessante ver eles tendo que aplicar uma técnica diferente, né, fazer o sous vide que não teve ainda nessa temporada, e numa prova de reprodução, quem teve mais atenção aos detalhes, assim, eu sempre gosto desse tipo de prova, assim, acho bem, bem divertido. E eu acho que essa prova também, ela traz à tona um elemento que a gente falou aqui semana passada ou retrasada, que é sobre a questão de como ter acesso a determinadas coisas Uhum, facilita e ajuda, né? Porque o próprio Pietro falou que ele tem uma máquina de sous vide em casa, né? uhum, Então, ele foi a pessoa ali que conseguiu fazer melhor esse processo em si, né? Então, acho que só corrobora isso, né? É claro que às vezes a pessoa vai conseguir também se sair bem, ou ela vai ter um ótimo tempero, ela vai. Mas algumas coisas, né? A pessoa já ter tido acesso àquilo, vai tornar o processo dela bem mais fácil, né? Porque é complicado tu ter que mexer pela primeira vez numa situação de pressão, com 45 minutos, na televisão, numa coisa que tu nunca trabalhou com aquilo na vida. Por mais que tu tenha lido num livro como é que é a técnica, é diferente tu chegar na hora de fazer, né? Às vezes a gente vê a galera até com dificuldade para, sei lá, manipular um abridor de lata diferente, uma panela de pressão diferente. Então, imagina um equipamento desses, né? Então, acho que essa prova também refletiu esse ponto, assim. E, de fato, uhum. acho que o mais complexo era aplicar essa técnica, né? O resto eu acho que eram coisas mais tranquilas, né? Inclusive, isso do Pietro, até uma pessoa me lembrou no Twitter, não tô lembrando quem foi, da parte do confessionário falando da Gabriela, né? Falando, quem é que vai ter um desses em casa? Aí corta o Pietro falando, eu tenho um desses em casa, não sei o quê, né? Então, Sim, assim, mas o Pietro, pelo VT da semana passada, deu pra ver que o Pietro é uma pessoa com as condições melhores, né? De oportunidades de conhecer mais Sim. da gastronomia mundial, né? E eu achei interessante essa prova de reprodução, porque sempre tem aquilo, aí o povo diz, eu vou reproduzir esse prato, mas eu já tentei fazer em casa, né? Participante fala isso, não sei o quê. Esse não tinha pra onde correr, né? Foi um prato criado exclusivamente pro MasterChef. Então era a primeira vez que eles estavam vendo aquele formato, né? Aquilo que ia ser feito, aqueles processos. Então, tanto que foi tão surpreendente que eles conseguiram fazer o mercado antes do tempo, né? Acabar pela primeira vez na história do MasterChef. Até na Paula Padrão Uhum. ficou. E isso do Tonho que falou também é engraçado, de que eles não estavam mais aguentando comer, que o Jacan até falou que não ia chegar no restaurante do Fogaço, não ia pedir mais. E se a gente parar pra pensar que eles provam um prato já todo de todo mundo antes de chamar, e ali estavam provando tudo de novo. Sim. Realmente, eu acho que eles não estavam querendo ver polvo e nem molho, nem nada por umas boas semanas ali Não, sem de contar que a provar. outra prova também foi a mesma comida, né? Assim, para todo mundo. Foi Então, massa até dizer chega depois. é, Mas, mas foi interessante. E meu comentário maior sobre isso, já que vocês falaram tudo, eu concordo com o que vocês falaram, foi mais essa questão do tempo. Porque o MasterChef, mais uma vez, está fazendo tempos pequenos, porque aí o povo não consegue entregar uma coisa bem preparada. Aí nas redes sociais o povo reclama do nível, mas acaba engajando, né? O engajamento negativo também é engajamento. Então é isso que o programa também quer, né? Que é muitos comentários, muitos likes, muito falatório. Mas infelizmente fica aí, mas foi uma prova bem interessante. Eu gostei dessa novidade de fazer. Inclusive, eu acho que as próximas provas de reprodução, tanto dessa temporada como de temporadas futuras, podiam ser realmente pratos exclusivos dos chefes para eles fazerem, né? Tem que botar os chefes para trabalhar também, não é só para provar comida e julgar o povo, não. Tem que botar para mostrar que também cozinha muito na criatividade.
E de resultado, né, quem venceu foi a Pamela, que conquistou seu primeiro PIN, e o Pietro e Roberto sendo alto desempenho. Já a Osileide, a Laura e o Vinícius foram os piores desempenhos. E aí, Gabi, o que você achou do resultado? Deu para entender por que cada um venceu e por que os três piores foram os piores? Eu acho que deu, sim, porque de fato, né, a gente via, né, olhando ali, a gente já conseguia ver que principalmente ali o do Pietro e o da Pamela estavam muito, muito semelhantes, assim, ao visualmente, pelo menos, né? Obviamente que o sabor a gente não consegue dizer. Ah, o do Roberto, que eu fiquei um pouco assim, não imaginava, né? Até por ele ter chegado caído ali, então a gente não conseguiria ter tanta certeza se ele estava tão similar assim, mas imagino que o sabor estivesse bem parecido, né? E acho ali que, com relação aos piores, eu acho que algumas coisas a gente não consegue saber, né? Como, por exemplo, o sabor ali do molho da Laura, enfim. Mas eu acho que os chefes ali trouxeram os argumentos, e, por exemplo, a própria Laura disse que ela esqueceu de um processo, né, que foi de branquear a ervilha, e que no fim das contas fez toda a diferença ali pro sabor. Então, eu acho que sim, acho que fez bastante sentido, né, a forma como os resultados se deram. É, eu também acho que foi justo, assim, porque é aquilo que a Gabi falou, a gente não come, né? Então a gente consegue avaliar o que tá bonito ou não. E deu para ver, assim, que o molho do Vinícius, né, tava duro, assim, tava um purê, não tava um molho. Enquanto o do Pietro da Pamela tava um líquidozinho, né, tava melhor. Então eu achei justo, assim, mas não é nada que me... É aquilo que eu falei no início, né, não tem nenhum participante que me disse, graças a Deus, foi salvo, que pena, tá na eliminação. Pra mim, tá bom. Ok, se os jurados falaram, concordo nesse momento. Eu acho legal de prova de reprodução que, como a gente não consegue provar a comida, pelo menos a gente consegue avaliar a questão física, né? Se tá parecido. Sim. Eu digo, pelo menos uma coisa prova de reprodução é bom pro público, né? Que dá pra dizer, olha, tá parecido, ó, não tá tão parecido. E realmente, a Pamela e o do Pietro estavam. Foi questão de detalhe. Eu acho que a Pamela venceu na hora que o Jacan falou que parecia que era que tinha saído do restaurante do Fogaça, né? Que eu acho que é o maior elogio que alguém pode receber. Que tava tão parecido que estaria sendo servido lá. Então, acho que ela ganhou ali, porque foi o melhor resultado, mas foi uma vitória super merecida da Pamela. E vou exaltar aqui um pouquinho a edição do MasterChef que eu tava reclamando outras semanas, que eu já elogiei no começo, critiquei agora vou elogiar, porque foi um time muito bom, porque na hora que a Pamela vence, tem um confessionário da Laura, tudo que eu vou citar aqui, gente, da Laura e da Pamela, são entre aspas, eu peguei exatamente, eu parei o vídeo e voltei pra ver o que cada um tava falando, porque eu achei que foi uma construção de narrativa daquela cena muito interessante, porque a Laura fala assim, ó, Pamela nunca se destacou em nenhuma prova, eu fico bem surpresa do prato dela ter sido mais avaliado, né? Mas foi num tom de admiração, assim, surpresa também. Mas na mesma hora cortou para um confessionário da Pamela comentando que o começo é assim: eu ainda não tenho esse reconhecimento de todos os meus colegas. Eu achei que se fosse uma temporada que eles estivessem preocupados com a narrativa do programa, porque claramente esse ano eles não estão, porque cada episódio é sem pé e sem cabeça em alguns momentos. Por exemplo, quem tá saindo, a gente parece que nem sabe por que tá saindo, né? Que não apareceu, até para as vitórias também estão complicadas, mas teria um sinalzinho de que as duas podiam rivalizar em algum momento, no sentido de um duelo entre as duas, ou que ia aparecer um momento que a Pamela poderia ganhar mais pins, né? Porque é muito isso de essa trajetória de underdog, esse comentário da Pamela, né? Que ela tá buscando reconhecimento, né? Dos colegas dela, que eles não reconhecem muito isso dela. Então achei essa parte aí bem construídazinha, assim, bem interessante de como ela, e como falou, uma ou outra. Isso é o poder da edição, né? Que reality show usa e abusa disso, mas pra mim foi bem interessante. E sobre os baixos desempenhos, concordo. Se não estava com gosto ruim ou se esqueceu um procedimento, realmente tem que ser punido. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef, toda sexta, eu, Tom e a Laura, estamos falando do Estrela da Casa, novo reality show musical da Globo, que pelo menos aqui no podcast, a gente trata ele como reality show musical, então a gente vai dar nota, vai falar tudo. Eu já adianto que eu já ouvi as músicas, já adianto que eu tô ainda sentindo meu luto pela Heloísa, mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então nos avaliem com 5 estrelas, principalmente no Spotify e no meu podcast, que pode ter avaliação com estrelas, e indique para amigos que também curtam reality show.
Voltando ao programa, vamos para a prova de eliminação, que na prova de eliminação tivemos uma prova com muita massa, dividida em 3 rodadas, e cada uma delas, um determinado número de participantes seria salvo. E na última rodada, alguém seria eliminado. E como punição, a Osileide, a Laura e o Vinícius ficaram de fora da primeira rodada. E aí, Tonho, o que você achou dessa prova? Porque foi uma prova de pressão com eliminação. Sim, eu gosto dessas provas de rounds. Eu acho que são legais, assim. Eu gosto quando tem rounds também que você não necessariamente tem que cozinhar, aqueles de provar a comida, assim. Acho bem legal. É assim, gente, 3 massas, né? Massa não é a coisa mais complicada de se fazer, mas tem os seus truques, né? E tem os seus problemas. Eu não saberia fazer, assim. Eu falo que carbonara, por exemplo, é um dos meus pratos favoritos. Eu amo, mas eu não sei fazer. Esses dias até o Rui, do outro MasterChef, postou uma receita de carbonara. Até salvei no meu Instagram, porque algum dia eu vou tentar. Mas, assim, eu achei justo eles não fazerem a prova, os 3 que foram mal lá, e não terem essa chance, né, de entrar. E eu achei que eles começaram realmente com a mais fácil, assim, pelo que eles dizem ali, por você não ter a manteiga ali para juntar, e você não precisar pensar, a manteiga tem que ser gelada, tem que ser quente e tal. É só o queijo, a pimenta. Começaram assim no fácil, só que pelo visto a galera exagerando a pimenta. Uma coisa que eu também fiquei incomodada é o João Vitor, João Pedro, não lembro o nome dele, o filho do Jacan lá, João falando Vitor. que, João Vitor, que não pode comer porque ele tem hemorroida. Eu falei assim, gente, não precisava saber, né, desses detalhes da sua vida. Mas eu gosto muito dessas provas, assim, eu achei interessante. Tinha uns macarrões muito bonitos, tinha uns que estavam uns negócios grudados que me dava até nervoso. Mas foi legal. Hemorroida. Gente, foi do meio do nada, não tá? Eu tava assistindo hoje depois do almoço, É, né? Aí eu, do nada, ele falando dele, gente, foi de 0 a 100 muito rápido, né? A gente tava falando sobre macarrão e do nada estavam falando de hemorroida no MasterChef. Eu digo, gente, o que é isso? Mudei de canal, mas foi bem interessante essa prova. Aí tá aí uma prova que eu gostaria de ser jurado pra comer massa. Depois a barriga que lute, mas seria muito gostoso. Eu gostei também isso de rounds, eliminar. E é bom que não ficou explícito quantas pessoas subiriam, né? Porque se, vamos supor que fossem ruins todo mundo, ninguém subiria pro mezanino. E foi uma prova sem pin, né? Pra fazer é, justiça da semana passada, que sim. a Gabriela e a Alzileide mereciam PIN semana passada, porque a prova do muro merece esse reconhecimento de PIN, mas não tiveram PIN porque eu acho que também a prova não condiz, né? Você ganhar um PIN só porque você fez um macarrão em 20 minutos, né? Assim, tem as suas dificuldades, tem tudo, mas não merecia PIN, não teriam 3 PINs aí à toa. Mas eu gostei também, achei interessante, concordo com a punição. Punição boa é assim, sabia? De não tirar Uhum. tempo, dizer, ficou fora de uma rodada. É uma grande punição, porque faz as pessoas ficarem pensando, nossa, eu vou ter que dar realmente o máximo na classificatória, porque eu posso me ferrar muito na punição da eliminatória. Mas foi bem legal, bem interessante. A Laura teve esse momento de glória, que não ficou entre os piores desempenhos gerais, de novo, né? Subiu ao mezanino. O Vinícius deu uma derrapada, mas conseguiu se redimir rapidamente depois também. A Gabriela C também. A Gabriela P parecia que seria eliminada. Ela teve muito VT nesse episódio. Eu achei que ela tava indo ali. Por isso eu dizia que essa edição esse ano tá pouco se importando em criar um storytelling pra gente. Tá contando o que quer, mostrando o que quer, porque quando mostrou a chamada do comercial com o povo dizendo, será que a Gabriela sai, será que a Gabriela sai? Eu digo, pronto, a Gabriela fica. Vai entregar uma eliminação assim de cara antes do intervalo, mas ela ficou, então foi bem interessante que o que tivemos. É Roberto quase não fala, foi quase eliminado, mas foi uma prova interessante de ver e de questão de procedimentos. E é uma prova patrocinada, então fica aquela coisa que eu já falei em outra semana, de que a gente não sabe que assim, é um macarrão patrocinado, a gente não sabe se o tempo de preparo para ele ficar bom seria o tempo de uma outra marca de macarrão também ficaria naquele tempo, né? Ninguém sabe a textura, ninguém sabe como é que fica, porque é patrocinado. Eu acho que não foi Gabi ou Jaísa quem falou algumas vezes aqui que prova de massa eles deveriam fazer a própria massa, né, Gabi? Aí aproveita e já fala o que você achou, mas você, É. Isa, eu acho que defende muito que prova com massa, a massa tem que ser feita na hora pra gente ver também. Uhum. Então, eu acho que nesse caso, obviamente que eu vou preferir sempre a prova onde eles têm que fazer a massa, né? Porque eu acho que as provas onde eles não precisam fazer, elas são menos complexas, né? Eu acho que especialmente naquele contexto do ano passado, que foi quando eu reclamei, acho que mais ainda, né? Porque tinha uma galera fazendo umas coisas super difícil e tinha uma galera fazendo carbonara. Então, aquilo ali, naquela situação, me incomodou um pouco mais. Nessa, eu não achei tanto, por quê? Porque
acho que primeiro ponto, todo mundo estava em condições iguais, então todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Segundo ponto, que eles não tiveram que para se safar, ou enfim, para ser eliminado, né? A pessoa não tinha que fazer só uma vez, ela tinha que não conseguir fazer 3 vezes. Então, né, era ali, não era tão simples, né? Então eu acho que nesse contexto eu não achei ruim, assim. Eu gosto também, assim como o Tonho, dessas provas de rounds, porque eu acho que ela vai dando ali emoção ao longo da prova eliminatória, né? E eu acho também que ela acaba dando mais chance para a pessoa, né? É como a Gabriela falou. Se fosse, teve um confessionário ali onde ela fala, se fosse só uma, eu teria saído porque ela foi super mal ali na primeira. Então, de certa forma, a pessoa ela ganha uma margenzinha de erro ali, né? Ela pode, tipo, dar uma vacilada e se recuperar na outra, né? Então, gosto, assim, quando eles fazem as provas de round. É difícil eu falar isso aqui, mas eu particularmente acho que nesse caso é uma prova que eu teria me dado bem, assim, porque fui vegetariana durante muitos anos, né? Agora que sou vegana, mas nesses anos vegetariana fiz muito cacio e pepe, fiz muito macarrão Alfredo, né? Então acho que eu ao longo dos anos aí fui aprendendo a fazer essas emulsões. E a única coisa, assim, que na minha visão, eu acho que o cacio e pepe, e aí talvez esteja errada, mas eu acho que o cacio e pepe ele é mais complexo do que o Alfredo, porque os dois têm a questão ali da emulsão, só que o cacio e pepe é muito fácil tu errar na pimenta, sabe? Então eu acho que talvez poderia ter sido invertida a ordem, né? Mas fora isso, acho que é isso, assim, querendo ou não, não é fácil de emulsionar, sabe? E nesse contexto, achei que sendo 3 foi ok, assim, foi justo. Uma dúvida que eu tive ali durante a prova, que eu não sei como é que foi, é que eles eram 20 minutos só para cada macarrão. Só que será que eles tinham que botar água para ferver ainda? Porque a água ainda demora um pouquinho para ferver, para o macarrão ainda ficar mais 8, 10 minutos ali na água e depois passar para o molho. É muito. Não sei, eu achei bem apertado. Se eles tiveram que botar água para ferver, ou se já pegaram água fervendo, né? E eu não sei se foi isso também que deu de um monte de macarrão grudado lá. Ou se é também óbvio, né, que a gente vê os jurados experimentando muito depois do que realmente foi feito o prato, né? Eles experimentam na hora, um fora das câmeras. Então pode ser isso também, que por isso que estava grudado um monte. Mas eu fiquei nessa dúvida aí. Como é que foi esse lance da água aí? Se eles tiveram que contar com esse tempo de ebulição. Alô, participantes do MasterChef, mandem DM pra gente falando como é que foi essa questão da água morna Sim, aí. Hoje a gente não tá querendo saber fofoca, tá? A gente tá querendo saber de procedimento. isso é. Porque se você cozinha o macarrão na água gelada, na água fria, ele vai grudar. Aí eu fiquei assim, se tava grudado por causa disso, tava grudado porque demorou e a massa congelou ali, né? E sobre resultado, como eu falei, sem PIN essa semana, mas a gente teve pessoas que quase foram eliminadas e eliminação, né? Porque nós tivemos a Auzileide, a Gabriela P e o Zé Roberto como os piores, né, do final, não conseguiram ir bem nas 3 rodadas praticamente, foram mal e quase saíram, mas o fim da linha chegou para a Auzileide e ela foi eliminada. E aí, Tonho, gostou do resultado? Você gostava da Auzileide? Eu não gostei, não, porque eu gostava da Ozzy, sabe? Mas eu também não queria o Zé Roberto sair, não. Eu também gosto dele. Apesar dele falar pouco, sim, ele conquistou meu coração na semana passada, quando ele ficava gritando em cima da Gabriela P. Eu achava aquilo tão, tão bom para assistir, sabe? Ela entrando em desespero. Cada vez que ela entrava, ele gritava mais na prova do muro. Então eu acabei pegando um apego aí aos dois ali. Ele, a Ozzy, eu gostava dela desde antes. Eu acho que é muito isso que a Gabi falou no início. Acho, ou o Hit, não lembro quem foi que falou. Que tem gente que não tem tanto acesso às técnicas, né? Às coisas que os mais novinhos ali que moram ali em São Paulo, que moram ali mais perto, tem, né? Não tem tanto conhecimento de ir em restaurante mais chique e tal. Você vê que nessa temporada tem bastante gente ali mais velha, mais fora desse centro. Então, é uma competição de certa forma, um pouco desleal ali. Tudo bem que as provas são as mesmas, mas a origem não é a mesma, né? Então eu acho que a Ausleite conseguiu mostrar muita coisa boa no programa. Eu acho que ela sai bem, sabe, do programa. Ela não sai mal, assim. E eu também acho que ela pode ser uma boa candidata à repescagem.
Eu também não gostei, eu gostava da Auzileide, eu acho muito legal, assim, essa história dela e esse ponto de uma pessoa que talvez não tem tanto repertório, não teve tantas condições na vida de provar e de fazer esses pratos, né, dela, como eles mesmos falaram, né, dela conseguir fazer e fazer bem feito, né, muitas vezes coisas que ela nunca tinha comido, nunca tinha feito. Então, acho legal isso, acho que é importante também o programa valorizar esse tipo de cozinheiro, né? Esse tipo de pessoa. Então, fiquei triste e acho também que a Auzileide, em alguns momentos, ela era ali um alívio cômico e até trazendo um pouco mais de personalidade, assim, porque ela era uma pessoa, né, que falava, assim, meio que o que dava na telha e várias vezes tinha ali algumas sacadas engraçadas, sarcásticas, então acho Uhum. que a Auzileide é uma pessoa que vai fazer falta, né? Mas pelos comentários, assim, deles, eu tive a sensação que ela sairia. Vendo, eu imaginei que as massas grudadas ali fossem as eliminadas, né? Porque uma das eliminadas, porque Uhum. de fato parecia meio intragável e bem errado aquele macarrão, tipo, grudado, assim, eles levantavam o garfo Uhum. né? Horroroso aquilo. Mas mas quando eles falaram que era uma questão de não ter sabor, de não ter gosto de carbonara, aí eu imaginei que fosse ela que fosse sair pelos pontos ali que eles tinham trazido durante a avaliação, assim. Com provas técnicas assim, não tem muito o que fazer, né? Então, infelizmente, ela não conseguiu entregar os pratos bons hoje, mas no caso dessa semana, né? Mas espero que ela tenha sucesso e se voltar na repescagem, que arrase, né? Que consiga durar mais, ganhar pins e etc. Porque eu também gostava um pouco da Auslade, que era um contraponto, né? Muito bom para alguns outros participantes, aí dava uma narrativazinha pra gente. Eu acho que isso que a Gabi falou que ela tinha uma personalidade interessante, porque você pega os meninos ali, o Lucas, o Vitor e o Pietro, eles são a mesma pessoa, assim, sabe? Não muda muito, né? É a mesma personalidade. As meninas também, assim, a Jorge, a Gabriela P e a Laura, também não muda muito, sabe? Parece que seguem ali um mesmo padrão. Já o outro grupo, que é um pouco mais sério, mais diverso, você vê ali pontos diferentes, né, de personalidade. Você consegue identificar mais, assim, diferenciar mais eles. Isso de oportunidades também que a Gabi falou e que o Tony também falou, é curioso porque foi o Vitor, não foi? Quando subiu o mezanino falou que tinha cozinhado pra namorada o prato um dia antes, É, tinha dado errado, ou uma semana uhum, antes. É o curioso que assim, se você mora perto do local onde o MasterChef tá acontecendo, até o fato de você conseguir ir pra casa psicologicamente te ajuda, né? De uhum, você relaxar e fazer, porque eu lembro quando a Lorena veio aqui na época dizer que se ela quisesse voltar pra casa, ela tinha que pagar passagem, que questão da hospedagem e tudo. Então, é realmente meio complicado. Você morar perto do eixo do MasterChef já te ajuda bastante. Mas olha, vamos falar do que está na rede. Que eu peguei alguns comentários, né, que estão nas redes sociais. Os dois comentários que eu trouxe hoje, dessa vez eu fui somente em comentários do público, né? Tem um assim que é uma coisa que a Gabi e o Tonho já falaram também, que é assim. Se é reprodução, a apresentação conta. Então, como um prato que chega com a montagem caída, sobe. Realmente. Mas eu acho que nesse quesito é porque não sei se todo mundo sabe, mas o MasterChef, quando eles preparam os pratos, eles sempre preparam o dobro dos pratos que eles prepararam, né? No caso, se pediram um, no caso, foram entregues dois, os jurados provam os pratos e depois eles gravam, chamando as pessoas de novo ali, né? E provando e dando o veredito com base uhum, naquilo. Talvez o primeiro prato do Roberto estivesse muito bom. Tanto que subiu no mezanino. Aí depois aconteceu aquilo. E também tem aquela questão, né? Que é que nem quando servem sorvete. Se o sorvete não for chamado logo entre os primeiros, se for chamado nos últimos, vai estar derretido. Então, algumas coisas acontecem porque eu acho que o tempo demora, mas eu também concordo que naquela hora que o prato chegou, ele caiu, deveria contar um pontinho negativo, né? Assim, ó, poxa, teve gente que chegou depois e o prato tava montado ainda. Mas aí é jurado, gente. Tem que exigir dos jurados me perguntando por quê. Já que vocês reclamam tanto de coisas tão fúteis, às vezes no Instagram do MasterChef, pergunta uma coisa séria dessa, como assim, por quê? Explica pra gente na bondade, né, gente? Sem também xingar o jurado. O segundo sim. comentário foi com algo que o Tonho falou, né? Que tava aqui também na parte do roteiro, que é metade da temporada já foi e a galera ainda está nessa. Meu grupo, o outro grupo. Pois é.
Não sei pra quê, né? Metade já foi, todo mundo já devia estar pelo menos odiando gente do próprio grupo, gostando de gente do grupo rival, porque não foi trabalhar isso do grupo outro grupo. Não é uma gincana, não tem pontos corridos, mas é o que tá acontecendo aí. Inclusive, quem alimentava muito disso dos grupos seria se o programa fosse dirigido pelo Boninho, mas como não é dele, gente, vocês podem simplesmente gostar de pessoas de todos os lados. O MasterChef foi dividido em grupos no começo, mas só uma pessoa vai ganhar o MasterChef, então não é ponto pro grupo inteiro. Exato. Mas eu não duvido de ter gente postando, fulaninho ganhou, olha, fulaninho do meu grupo. Eu digo, parabéns pra pessoa que ganhou, pra você E não. assim, só eles se importam com isso de grupo, né? O público não tá se importando muito nem com eles, imagina com o grupo. Gente, nem eu que comento MasterChef toda semana lembro qual grupo era qual grupo. Eu não lembro Exato. de quem era aquele Gente, grupo, porque eu eu lembro de só fui pessoas. saber quem grupo é que grupo que nesse episódio que eles se abraçaram no final. E ficou 2 grupinhos. Aí deu pra ver quem é qual. Fora isso. É, fora isso, é todo mundo desconhecido, assim, de misturado pra mim. Uhum. Agora vamos passar para a parte dos destaques do episódio. Aqui toda semana nós, os convidados, trazemos destaque do episódio aqui do MasterChef. O critério é único e exclusivo de cada um, ou seja, podemos trazer o participante com base no que a gente quiser. Se quiser trazer porque o macarrão estava grudado e mesmo assim achou bonito, tá? E é a pessoa com destaque. Mas vamos começar. Tonho, para você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Eu acho que o destaque desse episódio pra mim foi a Pamela, porque ela ganhou lá o broche e ela teve muito elogio do Jacan, e eu acho que ela é uma personalidade muito interessante de reality show, apesar de eu acho que esse negócio de grupo come um pouco a personalidade dela. É, e eu gosto dela, assim, apesar de não torcer assim, ativamente, eu gosto que ela tem uma personalidade diferente, que ela fala, que ela não fica quieta. Acho um saco esse negócio dela também ficar enchendo o saco com o grupo, acho. Mas eu daria destaque pra ela, porque ela foi bem e finalmente ganhou o pin dela, que eu sempre achei que ela já tivesse um. Aí depois que eu vi, ó, realmente ela não tem. Mas ela sempre dá a impressão ali de que é boa no que faz. E para você, Gabi, quem é que vai ganhar nosso pin aqui do MasterChef? Eu vou dar para Laura. Eu vou dar para Laura porque eu achei que ela começou, né, o programa ali se destacando, depois ela teve uma queda aí bastante acentuada, assim, né, vinha capengando, e ela voltou hoje a conseguir, na primeira prova ali ela vacilou, né, mas na segunda ela conseguiu se reerguer ali, fazer um prato bom, subir para o mezanino antes da última etapa ali da prova de eliminação. E eu achei que tiveram alguns momentos ali da edição que me lembraram da edição que ela recebia antes. Por exemplo, ela de novo trouxeram a história ali da avó. Tem alguns confessionários assim que eu sinto que poderia ser qualquer pessoa falando e eles pegam o dela. Então, enfim, eu vou dar meu destaque aí para Laura, porque eu acho que talvez venha aí um comeback dela. Inclusive no YouTube, quando eu tava vendo hoje, tinha um comentário que eu ri achei engraçadinho, porque uma pessoa tá falando, lá vem a Laura de novo falando da família. Aí o comentário da pessoa que respondeu, deve torcer pra Laura, falou, se você tem problema com sua família, leve pra terapia, né? Então, assim, porque, né, porque... Mas realmente, gente, às vezes pode ter, se você tem uma família que trabalha com gastronomia, assim, ou é uma família que cozinha muito e você tem contato, realmente você tem várias histórias de comida pra contar. Né? Então, não tem pra onde correr. E todo mundo tem. Ano passado aqui nem com a Ana, a Carolina pegava no pé dela porque ela cozinhava pro filho. Assim, gente, ela é uma mãe, cozinhava pro filho, ok também. Então, se a Laura e a avó dela têm uma história de cozinharem juntos, fazer as coisas juntos, claro que ela vai ter muitas histórias e alguns preparos, modo de fazer algumas coisas vão estar presentes na cabeça dela. Eu acho que a Laura tem edit de winner do programa, sabe? Eu acho que ela é uma boa candidata a vencer pela edição. A gente também já puxou nela como vencedora algumas semanas aqui. E o meu destaque da semana, desse episódio, vai também para a Pamela, porque eu acho que foi um episódio completamente positivo para ela, porque ela foi cheia de confessionários. E eu acho interessante isso, quando a pessoa ganha a primeira prova e mesmo assim continua tendo confessionário. E a Pamela teve bastante. E foram uns comentários até interessantes. E as Pamela teve uma tirada muito boa, porque na hora que alguém estava tirando uma dúvida no preparo da primeira prova, ela falou: não, é assim que se faz. E o povo, todo mundo, não é desse jeito, não. E aí o confessionário, é esse jeito, eu vou estar certa. Tava tão certa que ganhou, né? Então, assim, foi interessante. E ela não teve, podem ver que a edição dessa semana não teve um comentário ácido da Pamela, porque ela foi É odiada na verdade. primeira semana por causa disso, Sim. né? Então, será que a Sim. Pamela dura mais? Será que a Pamela é finalista? Será que a Pamela é vencedora? A gente só vai Só descobrir queria depois, né?
dizer que eu poderia tranquilamente também ter dado destaque para Pamela, mas eu achei que ninguém ia dar para Laura e eu achei que ela merecia aparecer aí nesses nossos destaques também. Mas achei que a Pamela tá muito bem escolhida também, porque concordo com tudo que vocês falaram aí. E eu entendo a pessoa não gostar de um participante por questões. Por que não gostar? Como eu sempre cito o exemplo, seja a temporada do MasterChef, eu criticando o Elton aqui toda semana, né? Mas eu entendo a pessoa não gostar, no sentido de dizer, eu acho a pessoa chata, a pessoa calma. Mas o programa começa aí, vamos pensar, não sei por que a Pamela tá ficando, não sei por que a Pamela ganhou PIN. Gente, ela ganhou PIN porque o prato foi melhor. As pessoas, ela tá continuando porque ela tá cozinhando bem. A gente não tem Exato. culpa se a pessoa. Quantas pessoas do MasterChef a gente já criticou aqui que a gente não gostava da personalidade dessa pessoa, mas ela durava porque cozinhava bem. Porque o programa é sobre isso, né? A temporada nona inteira, né? Foi isso. Então, se for por isso, tem uma arroba aí da temporada passada que deveria ter saído, não deveria nem ter entrado. Olha aí. Mas foi muito disso, de que o povo reclama muito de coisas da primeira semana. Digo, gente, para. Aí quando a gente vai ver se as pessoas estão torcendo por gente que eu digo, oxe, mas você não tá torcendo por culinária, é que essa pessoa faz tempo que não tá indo bem. E aí? Qual é o critério agora aí, né? Se é pra usar o critério de culinária num reality show culinário, a Pamela fez certo também, foi um ótimo episódio pra ela, foi um ótimo episódio positivo, acho que não teve coisas negativas dela sendo exibida, então, parabéns Pamela, que ainda foi um plus, gente, porque ela venceu a prova na semana que teve VT pra ela, porque geralmente quem tá ganhando VT é quem tá na prova da eliminação, né? Pode ver, quem até acha que vai sair porque ganhou, mas não, ela teve, então foi tudo possível pra ela tá na competição, então tudo bem, ela não falou nada de errado, ela só às vezes fala demais, mas todo mundo faz isso. Mas é isso. Pamela e Laura vão ganhar fotinho aqui. Sexta-feira estão com os destaques para as duas. Então, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. A minha rede social, a da Gabi, a da Isa, que não está aqui hoje, a do Tonho, a da Laura, que comenta com a também, Estrela da Casa. Estão tudo na descrição do podcast. Vão ouvir os episódios da gente. Vão lá, se você curte qualquer reality show. É isso. Compartilha, dá 5 estrelas. E a gente se vê amanhã, que já vai ser episódio do Estrela da Casa. Então, até lá e tchau. Tchau. Tchau.